Opa, bom, hoje a gente vai falar de um personagem que, sem exagero nenhum, sinceramente, tem uma das histórias mais tristes, injustas e mal compreendida de Os Jovens Titãs. Um cara que nunca teve infância, nunca teve escolha, nunca foi respeitado e mesmo assim insiste em ser um herói. Hoje a gente vai contar a história completa do Robin, do início ao fim. E já adianto, tudo começa muito errado. Robin, pra vocês terem uma noção, não teve uma infância normal. Nada de escola, nada de amigos, nada de conforto. Ele cresceu no circo. Ainda criança, com 8 anos, já estava andando na corda bamba, se apresentando pro público como parte de um número acrobático junto de sua família, que eram conhecidos como os Graysons Voadores. E por fora, tudo parecia bonito. Muitos aplausos, luzes, gente sorrindo, mas por dentro, cara, aquilo já era pesado demais para uma criança lidar. O próprio Robin deixa claro que aquele ambiente nunca foi acolhedor com ele. Ele era zoado até pelos animais do circo, vivia sob pressão e ainda carregava uma relação complicada com os próprios pais. A mãe parecia mais carinhosa com ele, mais presente, já o pai era muito duro, sempre cobrando, sempre reclamando, sempre apontando pra cara dele e dizendo seus erros. Nada nunca era bom o suficiente, mas mesmo assim aquele circo era tudo que ele tinha. Até que um dia tudo acaba. Durante a apresentação na corda bamba, algo dá errado. Um acidente acontece diante de todo mundo na plateia. E o Robin, ainda criança, assiste seus próprios pais morrerem na frente dele, sem poder fazer nada e sem entender nada. Num segundo ele tinha uma família, no outro não tinha mais nada. A partir dali ele vira órfão, sozinho, quebrado, marcado pra sempre. E o que a série mostra sobre isso é ainda mais cruel. Seus pais continuam, entre aspas, aparecendo para ele. Não como fantasmas reais, mas como projeções de sua própria mente. Sempre que ele se sente derrotado, frustrado ou insuficiente, ele imagina conversas com eles, buscando conselhos, aprovações, buscando algo que nunca mais vai ter de verdade. E esse vazio nunca sai dele. Depois da tragédia, quem aparece é, claro, Bruce Wayne. O bilionário de Gotham acolhe o garoto, oferece uma casa, um novo nome e uma identidade nova que poderia mudar tudo. Robin, o menino prodígio. E no papel, isso era incrível de verdade. Ser treinado pelo Batman, lutar contra o crime, ter um propósito. Mas a realidade é outra. Robin não vira parceiro, ele virou uma piada. Batman nunca tratou Robin como igual, nunca confiou de verdade nele, nunca deu autonomia. Pelo contrário, mandava ele fazer tarefas muito humilhantes, colocava ele em trajes ridículos, ignorava suas ideias e constantemente o trata como alguém incompetente. Em muitas missões, o Batman simplesmente deixa Robin de lado, como se ele estivesse atrapalhando de fato. E isso vai destruindo cada vez mais o garoto por dentro. Tem um episódio em que os Titãs visitam a casa onde Robin cresceu com o Batman. E quando eles encontram o, entre aspas, quarto dele, a cena é pesadíssima. Porque não era um quarto de criança, é praticamente um cubículo escondido atrás de uma parede. Mal cabiam uma cama e um pôster velho. Além, é claro, de um objeto que diz tudo sobre ele, o balde da sorte. Um balde que Robin usava para chorar em silêncio, à noite sem que ninguém o visse. Enquanto um lado vivia cercado de luxo, ele vivia na escassez. Sem dinheiro próprio, sem escolha, sem carinho, treinando muito, obedecendo ainda mais e ainda por cima sendo alvo de piadas, porque o Batman nunca deixou ele gastar nem $1 do bilionário, nunca deixou ele se sentir parte de verdade. Isso cria algo muito perigoso, ressentimento. Robin começa a sentir que nunca vai ser bom o suficiente, que nunca vai ganhar confiança, que o Batman não o via como um filho, nem mesmo como um parceiro. E claro, com tudo isso, chega uma hora em que ele não aguenta mais. Cansado de ser subestimado, humilhado e controlado, o Robin toma uma decisão que muda tudo. Ele deixa Gotham. Não porque parou de acreditar no heroísmo, mas porque ele precisava descobrir quem ele era sem o Batman. E assim começa a parte mais importante da história dele. Depois de deixar Gotham, o Robin sai sem plano. Ele só sabia de uma coisa, ele só queria uma coisa: não ser mais a sombra do Batman. Não queria mais obedecer ordens sem questionar. Não queria mais viver tentando agradar alguém que nunca parecia satisfeito. E foi assim que ele acabou chegando na cidade de Jump City, uma cidade grande, caótica, cheia de vilões. E o mais importante, sem nenhum herói protegendo o lugar. Na cabeça do Robin aquilo era perfeito, um recomeço, um lugar onde ele poderia finalmente provar que era capaz sozinho, onde ninguém o conhecia como o ajudante do Batman, onde ele poderia ser apenas o Robin. Só que, cara, a realidade bateu rápido nele. Enquanto tentava agir como um herói solo, o Robin começa a enfrentar criminosos na cidade e toma uma surra atrás da outra. Ele apanhava de vilões básicos, era jogado pra longe, arrastado pelo chão, humilhado. Não era falta de técnica de verdade ali, mas porque ele nunca aprendeu a lutar sozinho. Ele sempre foi o backup na realidade, né? Tudo que ele sabia vinha de trabalhar em dupla, entre aspas também dupla, né? Ele só seguia ordens. E pela primeira vez ele percebe uma verdade dolorosa. Sozinho ele não dava conta. E aí que surge uma ideia. Se ele não poderia fazer tudo sozinho, então ele faria do jeito oposto do Batman. Em vez de ser um líder frio, distante e controlador, ele formaria um time, um grupo de jovens como ele, pessoas que também não se encaixavam em lugar nenhum, e nascia ali o conceito dos Jovens Titãs. A partir disso, o Robin começa a fazer algo quase patético, mas era genuíno, de verdade. Ele sai pela cidade distribuindo panfletos, convidando vários heróis para fazer uma audição. Ele não tinha nada, não tinha base, não tinha aquela torre que nós conhecemos, não tinha dinheiro, ele só tinha seu sonho. E o primeiro que ele tenta recrutar é o Kid Flash. Robin, jovem ainda, chega cheio de empolgação tentando convencer o cara de que aquilo ali seria histórico, mas Kid Flash claramente não o leva a sério. Depois da
aparece um garoto chamado Victor, um cara completamente normal ali, sem poderes, que queria ajudar e queria participar. Mas Robin, ainda preso naquela mentalidade rígida de que heróis precisavam ser especiais, dispensa ele sem pensar duas vezes, como se ele tivesse algum poder, né? O Robin então seguiu insistindo, distribuindo convites para outros heróis, como o Aqualad, Bumblebee, até que num parque da cidade ele encontra alguém diferente. Ravenna, uma garota estranha, sombria, quieta, que revela assim o menor drama que foi enviada pelo próprio pai, Trigon, para dominar a Terra, algo que faria qualquer pessoa normal sair correndo. Mas Robin faz o contrário, ele olha para ela e enxerga potencial. Ele tenta convencê-la de que ela pode usar seus poderes pro bem. Ravenna hesita momentaneamente, diz que o seu pai não aprovaria, mas no fim aceita ir até essa tal de audição. Pouco tempo depois, Robin encontra um alienígena completamente perdido na cidade, Estelar, que por algum motivo estava prestes a comer um gato. Ele explica ali com a maior paciência do mundo que gatos não eram de se comer e aproveita também para convidar ela para a audição. E como se isso aqui não fosse bastante, ao mesmo tempo, um assalto ao banco acontece e quem aparece para impedir é Mutano, usando seus poderes de transformação de forma completamente caótica. E claro, Robin vê aquilo e pensa, é isso que eu preciso. Então o convida na hora. Com os candidatos reunidos, finalmente acontece a audição dos Jovens Titãs. As provas envolviam velocidade, combate, trabalho em equipe e quem passaria entraria pro time, morando assim na futura Torre dos Titãs. Só que aqui também já começa o problema. Desde o primeiro momento, Mutano, Ravenna, Estelar e Victor conseguem algo impressionante. Eles tiram o Robin do sério. Quer dizer, não é tão impressionante pra falar a verdade, né? Eles fazem piadas na hora errada, erram, bagunçam, não seguem nenhuma ordem, e isso ativa exatamente o pior lado do garoto. O Robin explode, grita e perde a paciência, mostrando aquele temperamento rígido e controlador que herdou do próprio Batman. E o resultado é cruel. Apesar de serem os mais poderosos e promissores, eles são humilhados na prova. No final da audição, quem entra pro time é a Aqualad, Bee, Kid Flash, e por alguns segundos Robin acha que venceu, até que o Kid Flash sugere uma votação para tirar o Robin da liderança, e ele é no fim das contas expulso. O próprio criador do time é jogado para fora dele. E ali, sentado no lixo da cidade agora, procurando comida no container, Robin chega no fundo do poço. Mas calma, porque é nesse momento que também tudo se alinha. Estelar aparece triste, sem amigos e sem casa. Ravenna aparece rejeitada pelo próprio pai por também não ter conquistado o mundo. Mutano aparece descartado como piada, que também tem uma lore absurda. E o Victor também volta. 5 rejeitados, 5 fracassos, 5 pessoas que não tinham mais nada para perder. E eles entendem uma coisa ali junto. Se ninguém os queria, eles se escolheriam. E ali nasce o verdadeiro time. Reunidos naquele momento improvável, cercado de lixo, rejeição e frustração, os 5 finalmente enxergam algo que nunca tiveram antes. Um sentimento de pertencimento. Nenhum deles foi escolhido por fama, poder ou currículo heróico. Eles estavam ali porque ninguém mais os queria. E é justamente isso que faz o Robin mudar, que é interessante. Até então ele queria ser aquele líder perfeito, né? Frio, organizado, impecável. Mas agora, pela primeira vez, ele aceita uma verdade difícil. Liderar não é sobre controlar tudo. Então, decididos a provar o seu valor, os 5 traçam um plano ousado. Retomar a Torre Titã dos falsos titãs. E para isso, eles propõem uma competição direta, com o vencedor ficando obviamente com a torre e o perdedor tendo que sair de Jump City. E um ponto interessante é que antes desse confronto, o grupo faz algo simbólico, mas muito importante. Eles mudam a aparência do Robin, ajustam o uniforme, colocam botas mais imponentes, uma capa mais longa, e sinceramente pra mim, naquilo ali não era só visual, era psicológico. Eles queriam que ele parecesse um líder, pra então se tornar um. E no começo, claro, ele falha. Durante os primeiros desafios, o Robin grita demais, cobra demais, tenta mandar como o Batman faria, mas pouco a pouco algo vai mudando, porque pela primeira vez, quando as coisas dão errado, ninguém abandonou ele, ninguém virou suas costas, eles erraram juntos. As provas seguiram o mesmo padrão das audições: velocidade, combate e trabalho em equipe. Na prova de combate acontece algo que muda tudo. Um acidente grave envolve Victor. Ele é levado às pressas para o hospital e horas depois retorna, irreconhecível. Grande parte do corpo dele foi substituído por tecnologia, nascendo ali o ciborgue. E mesmo carregando agora esse trauma, ele escolhe continuar lutando ao lado de seus amigos. E isso, cara, fortalece o grupo ainda mais. Na prova final, que ditaria o futuro deles, Robin deixa de tentar mandar e passa a confiar nos seus amigos. Eles vencem no final das contas, e quando o Kid Flash tenta reagir, o Robin não hesita, ele o derrota, literalmente quebrando as pernas dele no processo. A torre volta para quem realmente a merecia, e assim, quase sem perceber, os verdadeiros Jovens Titãs nasceram. Não por escolha do mundo, mas por necessidade. Só que claro, virar um líder não resolve tudo pro nosso jovem Robin. Com o tempo, o comportamento controlador do Robin voltou a aparecer. Ele queria ordem definitivamente, disciplina, planejamento, só que os Titãs eram o oposto disso. Eles zoavam, ignoravam ordem, faziam piadas no meio da batalha, e principalmente desrespeitavam a hierarquia. E isso começa a desgastar tudo. Pra vocês terem uma noção de quão bizarro era, eles amarram o Robin numa cadeira e mandam ele relaxar. Mutano assumiu a liderança só pra provocar, já que ele era o mais desastrado, bagunceiro, burro também, né? Suas outras ordens, por mais que tentasse, eram todas ignoradas, as ideias dele eram ridicularizadas. Quanto mais Robin tentava impor
por controle, menos respeito ele recebia. E cara, sinceramente, as zoações ficaram cada vez mais cruéis. Os titãs zombavam das mãos pequenas dele, da altura, da postura, brincadeiras que parecem inofensivas, mas que pra alguém com o passado dele, machucavam muito fundo. E cara, o pior ainda tá por vir, tá? Não falei nada demais. Em um dos episódios mais cruéis da série, os titãs fazem uma brincadeira, entre muitas aspas, dizendo que os pais de Robin voltaram. Criaram uma encenação inteira, porta fechada, suspense, música emocional, e o Robin cai. Por alguns segundos ele acredita, ele chama pela mãe, pelo pai e se entrega emocionalmente, até perceber que tudo ali não passava de uma piada. Ali, cara, algo definitivamente quebra. Ele ri por fora, mas por dentro ele tá destruído, porque Robin nunca quis ser um ditador, ele fugiu do Batman exatamente por causa disso. Ele nunca quis ser um chefe tirano, tudo que ele sempre tentou foi ensinar, proteger e corrigir. Claro, do mesmo jeito duro que ensinaram a ele, a vida dele não foi fácil, mas os titãs nunca quiseram aprender, nem um pouco, tá? E quando parecia que não dava para piorar, ele falha também no amor. O Robin sempre foi apaixonado pela Estelar, a gente sabe. E durante muito tempo esse sentimento nunca foi correspondido. Mas não era só rejeição, era humilhação, piadas e situações muito constrangedoras. Ele nunca percebeu, ou talvez nunca se importou de verdade, com quanto isso machucava seu corpo, seu coração, sua mente, porque ele estava apaixonado, independente do que fizessem. Até que, por ironia do destino, a única pessoa que realmente se apaixonou por ele foi justamente a Estrela Negra, a irmã malvada da Estelar. Só que, cara, Robin a rejeita. E o motivo é interessante, porque ele diz que o que atraía ele era a bondade, doçura e inocência. Exatamente aquilo que ele enxergava na Estelar, mesmo quando ela nunca demonstrou isso pra ele. No final das contas, cara, Robin nunca foi um líder perfeito, nunca foi o herói que o Batman queria, nunca foi respeitado como merecia, mas mesmo assim, cara, diferente de muitos, ele escolheu continuar, porque sinceramente, o Robin tem tudo pra virar um vilão. Tudo mesmo, tá? Trauma, rejeição, abandono, humilhação, mas ele não vira, porque mesmo quebrado, ele ainda acredita no que é certo. Ser herói não é o que dá orgulho pra ele, é o que na verdade mantém eles são. E bem, por hoje é isso. Obrigado por você que ficou até aqui. Se gostou, deixa um like, isso fortalece muito. É isso, fiquem bem, bebam água, que eu te vejo na próxima. Valeu!